Olá, gente! Mais um Papo de Cobra. E hoje a gente vai responder uma pergunta que chegou aqui para o nosso e-mail, o papodecobra@gmail.com. O pessoal tem mandado pergunta. E a pergunta hoje veio do Wellington Souza. Ele quer saber se é verdade ou não que as cobras venenosas, quando elas vão entrar numa água, num rio, num lago, se elas tiram o veneno. Ele ouviu dizer que elas deixam o veneno em cima da folha e aí sim elas entram dentro d'água. Ele quer saber se é verdade. Então é isso que a gente vai responder hoje aí para o Wellington, tá? Então vamos, sem perda de tempo, começar com a nossa vinheta para a gente poder esclarecer a dúvida do Wellington. Bem, gente, essa dúvida do Wellington é relativamente bem comum, tá? Várias pessoas perguntam isso, talvez pelo fato de a gente não ver muito acidente com cobra venenosa dentro d'água. Então as pessoas já admitem, tem uma crendice bem antiga, que as cobras colocam não só o veneno na folha, assim, do lado do rio, do lado do lago, como também às vezes deixam a presa de veneno. Vamos tentar explicar um pouquinho a origem disso. Antes da gente falar, queria lembrar a vocês que as perguntas podem ser mandadas aqui para o nosso e-mail, né, como o Wellington mandou. E também, já aproveitando, se você não está inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa o seu like aqui que ajuda muito a gente. Mas vamos responder essa pergunta do Wellington, que é bem curiosa. Bem, a primeira coisa que a gente tem que saber é que a maior parte das cobras venenosas não está dentro d'água, tá? Não é um hábito normal de uma cobra venenosa estar dentro d'água, né? Apesar de não ser impossível ela entrar na água, não. Às vezes ela tem que se deslocar de um ambiente para outro, ela tem que atravessar um rio, ou às vezes está muito quente, ela vai se refrescar. Então, uma cobra venenosa dentro d'água, embora não seja comum, não é uma coisa impossível de acontecer. E aí começam a vir as histórias, né? Uma cobra venenosa, para ela dar um bote, primeira coisa, ela tem que ter um ponto de apoio. Então, normalmente na água, às vezes ela não tem esse ponto de apoio. A não ser quando é um local mais raso, onde tem uma pedra, um tronco, onde ela está apoiada, aí sim ela vai ter esse ponto de apoio para dar o bote. Né? Mas normalmente ela não tem isso, né? Se é um rio mais profundo, se é um lago mais profundo, ela não tem esse ponto de apoio, né? Então com isso ela não dá o bote, né? Então vocês sabem que a cobra ela dá um bote em torno de um terço do tamanho do corpo dela, às vezes um pouco mais, dependendo da espécie, um pouquinho mais. Mas normalmente, em média, um terço do tamanho do corpo. Por quê? Porque ela coloca dois terços do corpo pousado num ambiente sólido, né? E esse um terço é que é feito o deslocamento a partir daí. Né? Então o bote é exatamente nesse um terço. Então dentro d'água, ela normalmente quando faz isso, ou ela tem que estar próxima, ou como eu falei, muito raso, ou ela tem que estar em cima de uma pedra ou de um tronco. Então o normal, quando você encontra raramente uma cobra venenosa dentro d'água, ela não dá bote. Ela tentar fugir é a melhor forma que ela tem de se defender. Então a primeira explicação vem daí. Agora, será que ela não dá o bote porque ela não tem veneno? E muita gente fala isso também. Muita gente fala que a cobra faz o quê? Para ela não molhar o veneno, ela coloca o veneno, como ela cuspisse o veneno lá de uma folha. Às vezes o pessoal fala que ela tira as presas e coloca na folha também. E aí ela nada, passa lá o tempo dela na água e depois ela volta na folha para poder pegar esse veneno. Ora, gente, isso é impossível. Veja bem, o veneno de uma cobra está dentro de uma glândula, da mesma forma que a nossa saliva está dentro de uma glândula na boca. Né? A relação é mais ou menos a mesma. Então, quando ela injeta veneno em alguém, ela não tem como recuperar esse veneno de novo, né? Como a gente, né? Se você cospe saliva, você não tem como pegar essa saliva e botar na glândula de novo. Não volta mais.
Então a primeira explicação é essa: não, a cobra ela não tira esse veneno, não coloca na folha, né? E muito menos as presas. Parece que a cobra tem dentadura, né? O bicho tira a dentadura, bota lá, vai tomar banho, depois volta lá e pega a dentadura de volta. Não, isso não é realmente possível. Da onde surgem essas explicações, né? Dessas crendices? Porque muita gente encontra nas folhas uma coisa meio gosmenta. Às vezes é um resíduo de algum caramujo, de alguma lesma, algum molusco que passou lá, às vezes de algum anfíbio, às vezes são ovos de anfíbio também. E a pessoa vê aquela coisa meio gosmenta, já associa essa coisa de veneno. E aí percebe também que uma cobra dentro d'água, que a pessoa já encontrou, não causou acidente. Na grande maioria das vezes é porque se tratava de uma cobra não venenosa que procurou fugir, mas as pessoas já associam cobra a envenenamento e aí juntaram as duas coisas, né? Ah, se a cobra estava dentro d'água e não me picou, é porque ela não tinha veneno. E como é que ela deixou o veneno? Ah, deixou o veneno na folha. E aí as crendices e essas histórias que a gente aprende aí com os antepassados vão criando forma. E tudo isso não faz o menor sentido, gente. E essa história ainda continua, né? Porque muita gente fala que a cobra deixa o veneno na folha, porque se ela molhar o veneno, né? O veneno perde a função, como se o veneno molhado não funcionasse. Não é verdade também, né? Muita gente fala também, ah, não, se ela entra com o veneno na água, a água molha o veneno e ela se intoxica e ela morre com o próprio veneno. A gente sabe que as cobras são autoimunes, né? Mesmo que eu pegue o veneno de uma cobra e injete nela mesmo, não vai acontecer nada, ela é imune ao seu próprio veneno, né? Então tudo isso são crendices que aparecem por aí. Então, Wellington, respondendo a tua pergunta, isso não faz sentido nenhum, tá? Na verdade, quando as pessoas estão encontrando essas cobras venenosas dentro d'água, muito provavelmente é uma cobra não venenosa, na verdade. As pessoas confundem com aquela história da cabeça triangular, né? A gente já falou isso aqui várias vezes, né? Aquela confusão que as pessoas veem cobra com cabeça triangular e começam a achar que se trata realmente de uma cobra venenosa. E quando se trata de uma cobra venenosa, pode acontecer. A tendência dela é fugir e até por ela não ter esse ponto de apoio para dar o bote. Ok? Respondido então? Então, gente, queria agradecer a pergunta do Wellington, queria agradecer a todos vocês que estão mandando pergunta, podem continuar a mandar, tá? E eu espero você aqui na próxima semana para a gente ou responder uma outra pergunta ou falar de alguma cobra do Brasil ou do mundo aqui nesse Papo de Cobra. Valeu, gente, obrigado, até a próxima.